Quando você vota nulo ou se abstém de votar, você está dizendo que as duas opções que existem, elas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Porque se uma opção é 5% melhor, que seja 1% melhor, não tem por que deixar a outra opção vencer. Por exemplo, se você, como eu, odeia bife de fígado e você só tem duas opções de almoço, uma é o bife de fígado e outra é o mesmo bife de fígado, só que com 2 batatas fritas. Que venham as 2 batatas, pelo menos. A gente pode lutar por uma feijoada na próxima refeição. Agora, uma dessas opções vai ter que vir de qualquer jeito. Então, se você anula o seu voto é porque você considera as duas opções exatamente iguais. E se você realmente pensa dessa maneira, quando você reflete de forma sincera consigo mesmo, se você pensa assim, então esse vídeo não é para você. E tá tudo bem, você pode parar ele aqui, agora. Mas se você que anulou o seu voto ou nem foi votar, tem uma pontinha de dúvida se algo te diz que as duas opções não são iguais, que não dá para comparar um candidato condenado em 3 instâncias, desvio de bilhões, delações de várias pessoas do seu governo, empresas que devolveram bilhões admitindo que houve corrupção. Quem é que devolve bilhões se não for para admitir que houve roubo? Se esses fatos te deixam com um pingo de dúvida, não anule o seu voto, não se abstenha de votar. Se você pesquisar no Google, mapa da votação por estado, você vai ver que no primeiro turno o Brasil se dividiu basicamente em 2. Olha aqui. Parte de baixo, um candidato. Parte de cima, outro. Com uma exceção, olha só. Roraima, lá no canto. Roraima, rodeada por uma hegemonia petista em volta, foi o estado que mais votou no Bolsonaro. Mais que Santa Catarina, mais que São Paulo, qualquer outro estado do sul ou sudeste. Por que Roraima é o estado que mais votou no Bolsonaro, com cerca de 70% dos votos, no meio de um mar de hegemonia petista? Esse estado assiste 500 a 1.000 venezuelanos entrarem diariamente em Roraima em estado de miséria. Média de 15 quilos mais magros, porque estão na miséria, tendo que comer, e não é força de expressão, eles estão tendo que comer o próprio cachorro, o próprio animal de estimação, porque eles estão morrendo de fome. Roraima está vendo isso. A gente não precisa ver isso também. E você sabe qual é o candidato que apoia os ditadores da Venezuela? Não é uma opinião minha, é um fato, dá um Google aí que você vai encontrar. Você pode não ter ido votar ou anulado o seu voto até como uma forma de protesto, e eu entendo mesmo, entendo. Mas o que eu peço agora é que se esses fatos que eu mencionei te deixam, nem que sejam um pouco com a pulga atrás da orelha, um pouco inclinado a querer ver longe do Brasil uma realidade como essa, não deixe de ir votar e não anule o seu voto. Pode ser que nem seja assim. Pode ser. Como pode ser que seja. E se for, a gente vai desejar muito não ter deixado acontecer. Se você não quiser levar em consideração os avanços econômicos, uma das inflações mais baixas do mundo, as estatais atualmente dando bilhões de lucro, o que nos governos petistas davam bilhões de prejuízo, e isso é fato, dá outro Google, justamente por causa da corrupção. Se você não quiser levar em consideração as condenações em várias instâncias, as várias delações, os bilhões devolvidos, se você não quiser levar em consideração nada disso, leva em consideração essa mensagem que Roraima está nos passando. Estão apavorados com a realidade que estão vendo na Venezuela. Leva em consideração os próprios venezuelanos que hoje moram no Brasil e, ao serem questionados sobre e se o Lula ganhar, eles afirmam que vão ter que fugir de mais um país, agora do Brasil. Pela última vez eu repito, se alguma coisa que eu falei te deixou com 1% de dúvida, 1% inclinado a achar, a perceber que as duas opções no segundo turno não são iguais, não deixe de votar. Não anule o seu voto.